Olá, seus lindos, sexto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Cerejo e nós vamos dar aí continuidade à nossa aula de revisão. Vamos lá? Aula de número 44, revisão e avaliação. Ok, gente, muito bem. Dando continuidade aí à nossa aula de revisão e avaliação, nós vamos trabalhar nesse período uma parte da Idade Média que nós conhecemos como Baixa Idade Média, ok? É um período assim de grandes transformações na Europa, no feudalismo, mas também um período que vai, vamos dizer assim, ser de fato que vai colaborar para o final, ao longo dos séculos, também desse período conhecido como Idade Média e feudalismo, vamos dizer assim, ok? Então, nós queremos trabalhar nessa aula um pouco do desenvolvimento das cidades e além também do desenvolvimento do comércio, dessa revitalização da cidade, da urbanização das cidades europeias e o desenvolvimento, o crescimento do comércio. Para isso, então, nós vamos dar início à nossa aula aí com a nossa primeira cartela, que diz o seguinte, olha só, pessoal, o crescimento das cidades. A sociedade medieval era, na sua essência, uma sociedade agrária, ou seja, sua economia era baseada na produção e manutenção de culturas e terras de cultivo, principalmente para a subsistência. Em seguida, apesar do fortalecimento dos feudos e do crescimento de uma economia de subsistência, as cidades e o comércio não desenvolveram. De fato, houve sim uma redução significativa nos primeiros séculos da Idade Média, das cidades, das atividades comerciais em dimensão e relevância. Mas olha só, mas o comércio e as cidades, elas não deixaram de existir naquele período. Pessoal, olha só. Então, o que a gente vai ver, primeiro que nós lemos aí, a sociedade do período medieval é agrária, ou seja, eles vivem no campo e vivem do campo, nessas relações aí de feudalismo, tá? Já foi estudado isso aqui, você vai perceber então que essa sociedade ela tem vínculos com os senhores feudais, os servos não são escravos, porém eles estão presos à terra. Eles vivem dali produzindo a sua cultura, os seus alimentos, mas eles têm que, parte desse alimento, eles têm que realmente entregar para os donos da terra, que são os senhores feudais, e uma pequena parte fica com eles para a subsistência. Sendo assim, é uma sociedade total, exclusivamente rural. Vivem e dependem da agricultura, né, dos cuidados de animais, das plantações, para poderem subsistir. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Nós estamos aqui em uma sociedade que é exclusivamente rural. Adiante, durante o século XI vai acontecer algumas mudanças. Nós podemos observar uma grande mudança nesse cenário. As cidades passam a contribuir cada vez mais com o desenvolvimento e as mudanças que afetariam a sociedade medieval, assim como o comércio, que passaria a ampliar cada vez mais a sua importância dentro da Europa. Nós falamos aí que nós temos, então, algumas mudanças que vão ocorrer a partir do século XI. Algumas coisas vão estar acontecendo na Europa que vão provocar realmente uma modificação, mudanças na sua estrutura, nas cidades, no comércio, vão se revigorar. E qual teria sido essa nova situação, esse novo contexto que vai mexer a partir do século XI com essa organização da sociedade, com o comércio, com a urbanização das cidades que já existiam, né? Mas isso vai ter um boom assim de crescimento demográfico e de pessoas que vão estar vindo para essa cidade. O que é que causou essa situação? Vamos lá. Primeiro, novas técnicas agrícolas, novas tecnologias surgiram a partir do século XI. Tecnologias
técnicas, tá? A introdução, a exemplo, do ferro e do aço produzido nos fornos de fundição na agricultura através de novas ferramentas, transformaram as técnicas agrícolas. Pessoal, ou seja, olha só, os arados, as enxadas, tá? As foices e outras ferramentas provocaram um decisivo aumento da produção na agropecuária. Você perceba, gente, aí do século V ao século X, que nós chamamos aí da Alta Idade Média, nós não temos um desenvolvimento aguçado e apurado de técnicas para plantar, de instrumentos que foram produzidos para melhorar essa técnica de plantio, mas a partir do século XI, XII, XIII, você vai ver a inserção, né, de ferramentas novas. Acabamos de falar das enxadas, de foice, um aparelho chamado charrua, né, que é um aparelho que servia para abrir sulcos, era um arado de ferro, tá? Sulcos, abrir valas no chão mais profundas, e que podiam então fazer a terra respirar melhor e plantar, e enfim, daria um melhor resultado, mais rápido, né, para as pessoas que plantavam ali. Surgem novas ferramentas nesse período. Isso vai melhorar e vai aumentar a produção agrícola. Vocês estão entendendo? Beleza? Outra técnica que vai revolucionar a plantação são as rotações dos solos e o arroteamento, a preparação do solo, permitiu ampliar os campos cultivados. São a rotação trienal de culturas. Vamos ali para a nossa TV interativa, eu quero mostrar algo para vocês. Olha só essa ilustração aqui, pessoal, tá? Dessa rotação trienal de culturas. Professor, me explica o que é isso. Gente, o que vai acontecer a partir de agora com essas novas técnicas de plantio? Eles vão pegar, vamos falar de uma maneira mais clara, uma roça, né? Uma propriedade aqui, onde se planta, aqui, tá? Uma roça. E o que eles vão fazer? Eles vão dividir em 3 partes. Vão pegar uma parte de uma terra, de uma outra e de um outro pedaço. Em um pedaço eles vão plantar, exemplo, no primeiro ano aqui, ó, aveia, tá? Que é um cereal. Vão plantar aqui aveia. Numa outra parte, dividida em 3, por isso que é rotação dos solos e rotação trienal de culturas, eles vão plantar aqui, os europeus nesse período, trigo. Mas, numa outra parte, eles vão deixar a terra em repouso, gente. Eles não vão mexer nessa terra. Pode até usar para pasto, né? Mas eles não vão plantar nada aqui. Tá certo, pessoal? Para que a terra possa descansar, respirar, repor seus nutrientes. No segundo ano, olha só, onde eles plantaram aveia, eles vão deixar em repouso. E aonde havia trigo, eles vão fazer um rodízio, vão plantar aveia. E aonde havia repouso, vai haver trigo. Veja, tá bom? Aí no primeiro, segundo e terceiro ano, eles fazem esse rodízio, tá, gente, de culturas. Tá bem compreensível aqui, tá? Sempre deixando uma parte da terra em repouso para não esgotar toda a terra, toda a propriedade. Então, é isso que nós chamamos de rotação trienal de culturas, tá? Vão produzir mais, ok, gente? E produzindo mais alimentos, o que vai acontecer? Um crescimento demográfico. Gente, muitas pessoas, tá, vão nascer, logicamente, né, porque há uma alimentação melhor, certo? Uma produção maior. E aí vai haver um crescimento demográfico. O crescimento da população na Europa teve seu início já durante o século VIII, tornando-se mais evidente a partir do século XI. Tá? Alguns fatores, então, colaboraram com esse aumento da população. Tá? Como é que a população e por que a população cresceu? Vamos ver alguns fatores que vão contribuir para um crescimento, essa explosão, tá, populacional de pessoas ali na Europa feudal, na Baixa Idade Média. Bom, primeiro, a diminuição de epidemias a partir do século VIII. Então não vai ter tantas doenças transmissíveis, tantas pragas, tá? Então vai haver uma diminuição então dessas epidemias e, logicamente, uma melhor qualidade de vida, as pessoas vão viver mais, não vai haver uma baixa, né, populacional por causa de epidemias. Os conflitos de guerras medievais, pois, ficaram limitados a pequenos locais e dependiam de menos soldados. Vai haver uma diminuição nas guerras, praticamente vai acabar as guerras,
não acaba, mas praticamente diminui muito, né, as guerras ali nesse período, a partir do século 8, 9, 10, vai assim então contribuir para que as pessoas, logicamente não vai haver uma baixa, né, com guerras, com mortes, e as pessoas se sentem mais seguras então para ter suas famílias e produzir a sua prole, seus filhos ali, tá? Contribui para o crescimento também, mas não só isso. A temperatura durante a Alta Idade Média aumentou, criando condições melhores com um clima mais agradável para a Europa. Vale ressaltar, tá, gente, que a Europa é sempre fria, né? Geralmente, sempre fria, muito fria. Isso prejudica as plantações, a agricultura, né? Isso traz doenças, traz muitas chuvas, alagações que prejudicam realmente o plantio. Veja bem que no início da aula a gente falou que a Europa vive exclusivamente, esses povos da Idade Média ali, na Europa, europeu, vive exclusivamente e dependem da agricultura para a sua subsistência, tá? Então, muita chuva, os climas variados, eles não ajudam nisso. E nesse período, a partir do século XI, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um clima propício para se plantar, ok? Vamos adiante. Inovações técnicas que possibilitaram maior produtividade da agricultura. Nós já falamos um pouco sobre isso, a invenção da charrua, ferramentas de plantio, um moinho que era de vento, agora eles inventaram um moinho movido a água, o moinho hidráulico também vai contribuir, vai ser mais rápido, vai ser melhor, né? A moagem dos grãos, isso facilita realmente um excedente, um crescimento, uma explosão, de fato, na agricultura, em alimentos, ok, gente? Adiante, o crescimento demográfico e as novas tecnologias utilizadas na agricultura colaboraram para uma maior quantidade de trabalhadores no campo, criando um excedente de mão de obra. Esse fato colaborou para que muitas pessoas imigrantes, atrás de novas terras, muitas pessoas migrantes migrassem atrás de novas terras para cultivar, indo para as cidades, né? Ou cultivar novas terras ou se deslocaram para as cidades. Olha o que vai acontecer aqui, então. Gente, o que acontece? Nos feudos, porque essa pessoa morava onde? No campo. Aonde? Nos feudos que pertenciam aos senhores feudais. Há um aumento de população. Esses senhores feudais, vamos dizer assim, eles não têm como arcar com essa demanda muito grande de pessoas ali nos seus feudos. Não tem alimento para alimentar todo mundo. Então, o que se faz? Se manda embora. Torna esses servos homens livres. Vocês podem ir embora do meu feudo e fazer o que quiserem da vida de vocês, porque diz o senhor feudal, estou exagerando um pouco aqui, mas é mais ou menos isso, eu não tenho como bancar a alimentação de vocês mais. A produção de alimento é menor do que o crescimento demográfico. Muita gente para muita boca para pouca comida, para pouco alimento. Então não tem que fazer o quê? Manda embora. E eles vão para onde? Eles vão lá para as cidades, pessoal, buscar realmente sobreviver, melhores condições, né, de vida, enfim, subsistirem. As cidades nesse período, então, geralmente eram muradas. Com a chegada de novos moradores, algumas habitações começaram a ser construídas em torno dos muros. Essa concentração de habitantes foi inicialmente chamada de burgos, e as pessoas que moravam ali eram chamadas de burgueses. Está aí a expressão burguês, vem então desses locais que eram habitadas por essas pessoas, que recebiam o nome de burgos, que quer dizer habitações muradas, tá? Você vê um exemplo aí, a cidade de Ávila, na Espanha, considerada patrimônio da humanidade pela Unesco, preservando até hoje suas muralhas. No período medieval, você percebe bem, olhe bem para essa imagem, você vai perceber que essa cidade ainda contém traços de um período medieval, no qual essas cidades elas eram cercadas, tinha uma fortaleza para proteger dos inimigos. Essas cidades, então, eram chamadas de burgos, ok, pessoal? E quem ia para lá eram os chamados burgueses, que habitavam os burgos. Nesse período, as maiores cidades do Ocidente, como Londres, Veneza e Paris, chegavam a reunir aí em torno de 100, 150 e até 200 mil habitantes, respectivamente. Então, perceba que são cidades que têm uma população muito expressiva, né? 200 mil pessoas aproximadamente numa cidade, no caso Paris, é muita gente, não é verdade, pessoal?
Aí nós passamos para um outro ponto, gente, do que vai acontecer e como é que vai se desenvolver essa dinâmica do comércio dentro dos burgos, dentro das cidades, mercado, feiras e produtos do comércio. Durante o século XI, as atividades comerciais passaram a ter uma grande importância dentro do continente europeu, ampliando cada vez mais ao longo dos próximos séculos. Sua relevância dentro da sociedade medieval, que passava por grandes transformações, né? Você vai ver aí, então, uma mudança aí dentro das cidades, uma dinamicidade que vai ocorrer. O continente europeu passou a receber uma grande quantidade de mercadores e diversidade de produtos que antes eram desconhecidos no continente, mas passaram a ser negociados. Vale ressaltar aqui uma coisa, pessoal, você vai ver com as cruzadas, que já foi estudado em aulas anteriores aqui, né, as cruzadas não só eram movidas só por questões religiosas, mas pelo comércio, pela compra e venda de produtos, de mercadorias, né, de artigos de luxo, de especiarias, tá? Então tu vai perceber aí que isso vai afetar a vida ali desse povo na Europa, com esse novo tipo de comércio que é comprar do Oriente para vender no Ocidente, beleza? Dois eixos marítimos, então, colaboram com o desenvolvimento do comércio medieval. O eixo do Mediterrâneo e o eixo nórdico, tá? São rotas marítimas, tá? De comércio. Controlado por duas importantes cidades italianas, Gênova e Veneza. Tá? No caso aqui, o eixo do Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, lá dentro das cruzadas, houve um período ali que passou a ser monopolizada essa rota comercial do eixo do Mediterrâneo por duas cidades italianas, conhecidas como Gênova e Veneza. E se estendia do Mediterrâneo até o mar Egeu, tá? E ao mar Negro. Esse é o eixo do Mediterrâneo. O que é isso, professor? Gente, era uma rota comercial, tá? Importante ali, tá? Aí nós temos também, além do eixo do Mediterrâneo, o eixo nórdico, ou o eixo do norte, né? Localizado entre o canal da Mancha e o mar Báltico, dominado principalmente por mercadores flamengos, tá? Vendedores e compradores costumavam se encontrar em dois lugares durante esse período: os mercados e as feiras. Ok? Então já estamos vendo aí essa dinamicidade, esse comércio dentro dos burgos, esse boom, né? É gente circulando de um lugar para o outro, gente viajando, gente comprando no Oriente, vendendo ali para o Ocidente, mercadorias que são levadas do Ocidente para o Oriente. Então você vê, gente, ali uma circulação de gente, de serviço, de mercadorias muito intensa, beleza? E é importante você saber que em determinados momentos, tá, eram em dois lugares, ou dois momentos, esses mercadores, que depois vão ser chamados de burgueses, não é? E já eram assim chamados, vamos dizer, eles vão vender, fazer essas trocas, as suas transações comerciais. Voltando lá, nós vamos então para os mercados. Era um local, tá, onde eles faziam as vendas. Eram lugares públicos onde os mercadores se encontravam semanalmente. Uma ou duas vezes na semana se encontravam para vender. Aí tem as feiras também. As feiras eram realizadas geralmente uma vez por ano. Com o passar do tempo, os mercadores, tanto os mercadores quanto as feiras, passaram a acontecer com mais regularidade. Vários deles se tornaram permanentes. Então aí, gente, vale destacar, as feiras e os mercados eram lugares onde eram organizados grandes eventos, onde eram organizados esse comércio de mercadorias. Vinha gente de toda a região da Europa, muitas vezes até de fora mesmo, tá? Da Europa, para vender seus produtos, comprar, fazer trocas, enfim, tá bom? Então as feiras e os mercados eles eram usados e serviam para esta função, tá? As principais feiras surgiram por toda a extensão do eixo nórdico mediterrâneo. Por exemplo, a lã bruta manufaturada na região de Flandes, região que hoje compreende o norte da Bélgica, era comercializada em feiras na Inglaterra. Outra, os tecidos então fabricados pelos ingleses, utilizando a lã comercializada, eram negociados por comerciantes flamengos nas regiões que hoje compreendem as atuais Alemanha, Rússia e França, de onde seguiam para o Mediterrâneo, tá? É importante você anotar, gente,
esse movimento de comércio, tá? Perceba como isso vai crescendo ao longo que nós estamos estudando aqui do século XI. Não era assim, gente, atrás, nos séculos atrás, na Europa, tá certo? Isso vai tomando corpo, vai tomando volume, tá? Vão surgindo essas relações de comércio, esse povo que vai preenchendo as cidades e vão tomando conta desses lugares, dos burgos, né? Enfim, sem infraestrutura, sem nada, mas estão morando ali, saindo ali, então, praticamente grande parte do campo para estarem nas cidades. Vamos lá, então. Os mercadores genoveses venezianos, ao sul, assumiram o controle do comércio de mercadorias vindas da Ásia e do leste da Europa. Através da navegação pelo mar Mediterrâneo, mercadores traziam para a Europa Ocidental especiarias, olha o que eu falei, tá? Seda, ouro, marfim, tintas, perfumes e escravos, pela rota do Mediterrâneo. Adiante, pessoal. Nós vamos também ver ali o surgimento de algumas profissões, tá? De alguns ofícios novos dentro dessa dinâmica do comércio nessas cidades. A semelhança disso, nós temos os mestres, companheiros e aprendizes. Tá? O artesanato rural sempre esteve presente durante toda a Idade Média. Em um feudo, enquanto os camponeses trabalhavam nas lavouras, artesãos e oficinas pequenas, fabricantes, vestuários, artigos de couro, instrumentos de trabalho, armas de metal, móveis e outros eram desenvolvidos ali mesmo no feudo. Havia os artesãos ambulantes que chegavam de muito longe, ofereciam seu trabalho por algumas moedas, abrigos e produtos do senhorio. Durante o século XI, com o crescimento populacional e urbano, vamos ver um aumento significativo de artesãos nas cidades da Europa Ocidental. Tá? Por causa desse comércio, os artesãos eles vão migrar também ali para as cidades. Tá? Os artesãos passaram a se organizar em grupos para conduzir artigos variados em pequenas oficinas. Oficinas eram comandadas por um mestre de ofício, alguém que dominava uma profissão, tá, gente? Eram comandadas por um mestre de ofício, que era o responsável em administrar o trabalho dos companheiros e dos aprendizes. Que eram os companheiros? Os companheiros eram trabalhadores especializados que haviam finalizado a aprendizagem do ofício. Trabalhavam por um salário que, dependendo do acordo feito, podia ser pago em dinheiro ou na forma de objeto, vestuário e alimentação. Alguns conseguiam, com o tempo, juntar dinheiro e organizar uma sua própria oficina, seu próprio negócio, tornando-se um mestre. Já os aprendizes, pessoal, olha só, davam início ao ofício, ao trabalho, com a idade entre 10 a 12 anos. Eram escolhidos entre os familiares do próprio mestre e, por esses motivos, muitos não recebiam salário, mas apenas abrigo e alimentação diária. Adiante lá. Havia diversos ofícios, que também são trabalhos, tá? Profissões. Alguns tinham mais reconhecimento na sociedade do que outros. Ofícios ouríveis de ferreiro, por exemplo, tinham grande prestígio social, enquanto esses ofícios de carniceiros, né, de peleiros, por estar em contato com sangue, sujeira, né, aquele negócio mexendo com pele de animais, eram menosprezados. A exemplo aí, você vai ver aí uma ilustração, olha só, o ourives trabalhando ali com ouro, né, o outro trabalhando com ferro, fazendo uma ferradura, é o ferreiro, tem o ofício de ferreiro, e o outro é peleiro, trabalhando com as peles, ok, pessoal? Vamos lá em frente. Muitas vezes, pessoas que praticavam o mesmo ofício se organizavam em corporações de ofício, associações que controlavam com rigor a qualidade e o preço dos produtos e protegiam os artesãos da concorrência. Olha só, gente, então você vê aí uma nova classe surgindo, né, que são aí essa classe desse pessoal que trabalha, né, com esses ofícios específicos, né? Ferreiro, sapateiro, eles vêm para a cidade e desenvolvem ali suas funções, eles formam então vários, trabalhando no mesmo ofício, corporações para proteger, né, a sua função, o seu trabalho, o seu negócio, e são chamados corporações de ofício, e ali então vai haver um crescimento econômico, sabe, gente, um desenvolvimento da economia e desenvolvimento de uma nova classe social, né, ali que são os burgueses, os comerciantes, tá, gente? É importante então percebermos essas características aí, dessas cidades, tá, que vão se desenvolver, vão ser revitalizadas nesse período a partir do século XI e também desse comércio que começa a ser pujante, né? Pujante ali e se desenvolver de uma forma extraordinária no período do século XI até o século XV. Beleza, pessoal? Então, gente,
Essa foi a nossa aula de revisão, trabalhamos aí o período da Baixa Idade Média, esperamos ter deixado aí alguns pontos relevantes para que nós possamos realmente fazer uma boa avaliação. Muito obrigado, até a próxima.